Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou com a minha amiga Marina Carrilho. A gente vai falar sobre a ironia como ferramenta na clínica psicanalítica. A Marina Carrilho é psicanalista, mestre em psicologia social pelo Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Sociedade da PUC de São Paulo e psicóloga do ambulatório do Instituto A Casa. Nós dois, então, fizemos mestrado no Núcleo de Psicologia Social lá da PUC, né? É muito legal a tua participação aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, Marina. A palavra está com você. Seja bem-vinda. E vamos conversando, né? Tendo em vista que essa questão do humor tá aí no nome do canal, né? A própria Gaiata Psicanálise ou Gaiata Psi é uma criança brincalhona, né? Irreverente. Então, estamos no espírito do humor aí. Obviamente que não sei o quanto, né? A tua fala vai desdobrar, mas é uma interlocução aí que a gente tem em vista. Então, a palavra está com você. Seja bem-vinda novamente. Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa pesquisa, que é relativamente simples, mas tem um caminho histórico um pouco mais complicado, né? Então, eu vou explicar o que eu pesquisei, por que eu pesquisei, por onde eu fui, até para que, se vocês tiverem interesse, poder caminhar também por essa trilha, né, que eu fiz. E que, na verdade, começa muito antes do mestrado, começa na iniciação científica, que eu fiz sobre psicose, que é o campo das loucuras, né, no Lacan, que é esse teórico que é um psiquiatra, mas que tem uma contribuição imensa para a psicanálise, né, tanto é que hoje se chama psicanálise lacaniana. Mas o que foi curioso foi que, quando eu estava lá na iniciação científica, o campo das psicoses no Lacan ele era sempre referenciado à paranoia. Só que quem estuda esse campo sabe que não existe só a paranoia no campo das psicoses, pelo menos a esquizofrenia, a melancolia, a questão do autismo também é bastante controversa, temas muito treta na psicanálise, mas fiquei com essa questão de que, bem, não é toda psicose que é paranoica, então como é que o Lacan vai chegar na esquizofrenia? E aí foi um encontro, eu vou para trás para ir para frente. Foi um encontro com um autor argentino, que se chama Martín Alomo, e ele vai dizer que tem alguma coisa na relação que a gente se estabelece com esses pacientes no consultório, haveria algo de irônico. Então, ele vai falar que haveriam 3 tipos de transferência nessa esquizofrenia que ele está chamando de irônica, né? Seria uma ironia em transferência, ou seja, o sujeito permite com que o analista faça parte da sua história, da sua vida, que isso faça com que o tratamento avance, mas também haveria uma ironia de transferência, que seria essa coisa mais dura, né, de que o paciente não permite com que as nossas falas, com que a nossa aproximação aconteça. E ele vai falar também de uma terceira relação transferencial, que seria uma ironia infernal. Então, o sujeito não permite, em hipótese alguma, que ninguém se aproxime dele, tem uma negação muito forte. Isso é o que vai nos interessar, essa questão da negação, que pode vir até ao que a gente chama de passagem a abato, que nunca vai ser o horizonte da nossa intervenção, que seria o suicídio, né? Tá, mas isso é Martinha Lomo falando hoje. Aonde que ele tirou isso? Tem alguma coisa no Lacan? Como é que foi essa história? E aí a gente se surpreende, porque todo mundo que vai estudar psicose no Lacan vai pegar o texto de 32, que é o doutorado dele, e vai pegar o seminário 3.
Só que lá em 1931, o Lacan, junto com mais dois autores, vai dizer que haveria na esquizofrenia algo de uma ironia, de uma alusão, de uma antífrase na forma com que esses sujeitos se enunciam. Tá, mas o que é isso? Né? Que alusão é essa? Na verdade, eu acho que para os lacanianos é mais fácil de perceber a alusão, porque existe um exemplo que é bastante batido nesse campo das psicoses, que é de uma mulher que está andando na rua e ouve de um homem: "Eu venho do salsicheiro", e ela supõe que ele está chamando ela de porca. Então, uma palavra que está aí no real, no campo da realidade compartilhada, o sujeito capta essa palavra e supõe que ela diz algo sobre si. Então, tem uma alusão no pensamento. Tá, mas e a ironia? Da onde que o Lacan vai tirar isso? Também não é do além, porque é um pouco antes do Lacan, os psiquiatras do comecinho do século XX são dois. Tem que anotar aqui porque não é o Eugene Mikolsky e o Philippe Chaslan. Eles vão estudar o que eles vão chamar de loucuras discordantes. Então, teria uma atitude que é interrogativa, que é um mau humor mórbido, que é uma atitude antitética em relação às pessoas. Então, a gente percebe que o Martin Alomo está falando sobre transferência, que diz diretamente da relação de um sujeito com o outro. E aí esses psiquiatras estão dizendo que tem uma loucura que ela é interrogativa, mas afinal o que ela se interroga, né? E aí vem um outro autor argentino para ajudar a gente, que é o Gonçalo Lopes, que ele vai dizer que nesse mecanismo que é como se fosse um mecanismo didático dentro dos hospitais psiquiátricos, em que ao invés de você fazer uma consulta sozinha com o sujeito, você abre essa consulta para que vários profissionais e estudantes possam escutar o paciente ao mesmo tempo, que é o que eles chamam de apresentação de pacientes. Então, nas apresentações de pacientes, ocorria que eles não encontravam nas narrativas dos pacientes aquilo mesmo que eles tinham estudado tanto. Então, talvez o problema não seja as pessoas, mas a teoria que não está dando conta disso, né? E aí ele vai contar que era bastante comum essa saída do lugar de autoridade que os pacientes faziam com os analistas que estavam ali escutando, tentando dar uma condução para os tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Estavam num grupo, então imagina assim um grupo com, sei lá, um professor de psiquiatria, alguns alunos de medicina, e aí chama o paciente para falar um pouco sobre a sua experiência, né? E aí se diz: "Oh, Maria, por favor, você pode contar para a gente como é que você está, como é que você tem passado os seus dias, até para a gente poder pensar, né, a condução do seu tratamento." E ela diz: "Não, quem está interessado nisso são vocês, eu tenho mais o que fazer, eu vou embora." Só que ela está interna, ela não vai poder sair, e a palavra dela é fundamental para que ela possa dar qualquer prosseguimento em relação à cura, mas ela não está interessada nisso. E além de não estar interessada, ela desbanca o lugar do médico, o lugar da autoridade médica, o que é muito interessante. Um, um outro detalhezinho na teoria do Lacan é que em 1966 ele faz um discurso para os estudantes de filosofia. E ali ele escreve, no finalzinho, de que a função social da doença mental é a ironia. Se vocês tiverem a prática com esquizofrênico, vocês vão saber do que eu estou falando. E quem lê Lacan sabe que o Lacan não fica falando sobre esquizofrenia. Então é uma pinçadinha, né? Então, por que será que ele não se detém mais nisso? Por que ele joga tudo no campo das psicoses e por que ele não separa? Não temos essa resposta, mas o que eu acho que é interessante é, se a gente já avançou tanto no campo da paranoia com Lacan, por que não avançar com a esquizofrenia? E que coisa mais interessante essa questão da ironia. Então, um exemplo que eu penso muito que ajuda a entender a clínica é o livro do Bartleby, O Escrivão,
Eu sei que é controverso também a questão das traduções, mas é que eu gosto de usar, que é da Ubu. Eu vou contar um pouco a história e aí vocês vão entender do que eu estou falando. Ela conta a história do Batterby, que ele era um copista. Então, na época, não existia máquina de Xerox, então ele estava dentro de um escritório de advocacia e ele fica fazendo cópias de manuscritos, né? Tudo bem, ele estava lá, ele tinha o seu trabalho, até que um dia o chefe dele fala: "Oh, você pode fazer uma cópia aqui desse documento para mim?" E aí ele vai dizer: "Eu acho melhor não." E aí o cara fica um pouco desconcertado, acho que esse desconcerto é importante também, né? Porque ele tira a obviedade das cenas, né? Por que que ele não pode achar melhor não fazer? Bem, porque ele tem empregado, é a função dele, ele tem que responder a isso, né? Mas ele achou que era melhor não. E o Bata ele vai até as últimas consequências com isso. Então, o cara não consegue fazer nem com que ele copie os documentos e nem que ele deixe a função dele de copista. Então, esse homem fica morando dentro do escritório de advocacia e aí o cara já não sabia mais o que fazer. Ele vende o escritório para se livrar desse cara. E uma vez vendido o escritório, chega um dia o policial e convoca ele, fala: "Olha, o senhor é responsável pelo homem que está dentro daquele prédio." Porque um dia ele achou melhor não, mas ele não sai dali, né? E aí ele vai até o Batman e fala: "Olha, Batman, já vendi aqui o escritório, você não trabalha mais aqui, eu queria, por favor, você saísse da onde você está." E ele diz: "Eu acho melhor não." Tá, mas o que que você quer fazer? Não, eu acho melhor não fazer nada. E eu acho que esse é melhor não fazer nada é que é o difícil da gente escutar na clínica. Já vou chegar lá. Na história do Batterby, é muito triste porque ele é preso, né? E dentro da prisão ele acha melhor não comer nada também e acaba morrendo, né? E o que eu acho que é o núcleo mais duro da clínica que a gente tem, com pacientes muito graves, é quando os sujeitos acham melhor não fazer nada, né? E isso acontece, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu peguei de uma colega minha, mas que eu acho muito ilustrativo, que às vezes as pessoas decidem que elas não querem tomar banho e não tem nada que as demova, né, dessa situação. E tem um caso de AT, que eles atendiam em conjunto. O AT é um acompanhante terapêutico, então vários terapeutas acompanhavam essa mesma pessoa, até pela gravidade do caso, e começaram a discutir de que não dava mais para continuar atendendo aquele homem, porque ele não tomava banho, e aquele cheiro estava insuportável, estava muito difícil. E aí a minha colega foi até ele e falou: "Olha, se você não tiver aí uma higiene mínima, tal, não vai dar para te atender, porque a gente vive numa sociedade e as pessoas precisam disso para estar em comunhão com os outros." E ele disse: "Ainda bem que a gente vive numa democracia." Então, o que que a gente faz na clínica psicanalítica quando o sujeito acha melhor não fazer nada, né? Porque o convite não é venha, fale sobre o que vier na cabeça, de qualquer jeito, sem se importar com o que é mais importante, o que é menos importante, e de repente nada acontece. E aí? Porque eu acho que na clínica de AT é muito importante porque pensar isso porque muitas vezes a gente é chamado para atender uma pessoa que não quer ser atendida. Então, para que que você vai avançar, né? Tem um limite aí que é ético, de que você não vai deixar o sujeito à deriva, como é o que acontece no conto do Batterby, mas como é que você vai pensando essas aproximações e afastamentos, né? E aí, eu acho que é legal a gente pensar o que que significaria a ironia num campo do comum e fora do campo do bom senso, que se tiver andando na rua, o cara do metrô perguntou para você o que é ironia, o que que você vai responder? Né? Ironia é dizer o contrário daquilo que se está emitindo enquanto discurso, né? Então, eu acho sempre importante os exemplos de trabalho, porque acho que eles são
fortes, assim, né? Um cara chega no escritório e fala: Nossa, vocês estão trabalhando, hein? Quer dizer, não estão trabalhando. Mas para você entender a ironia, é fundamental ter o contexto, né? A gente, quando trabalha Freud e humor, vai falar sempre que o humor ele é um elemento eminentemente social, porque você precisa de alguém que emita, né, essa frase, esse discurso, enfim, essa falação, e alguém que ouça, no mínimo, né? E pode ter um terceiro que é o alvo dessa piada. Então, se a gente pensar que muitas vezes a ironia é você dizer o contrário daquilo que você intenciona, também é uma forma de expressar uma agressividade. Você não vai bater com as palavras, mas você bate na entonação, né? Você não vai falar, vocês são todos vagabundos, né? Você diz, olha só como vocês trabalham bem. E só vai entender quem tiver ali daquele contexto, quem estiver compartilhando disso. Então, tem algo na ironia, assim como um campo do humor, que é um campo de troca simbólica, de troca social. Então, por mais que a transferência irônica seja um índice, muitas vezes, de exclusão e agressividade, ela faz laço. E eu acho que é isso que é fundamental, né? Enquanto tiver alguém top se dizer, tem análise possível, tem trabalho possível, tem desejo, tem sujeito, né? Eu acho que isso também é uma treta psicanalítica, porque tem alguns autores que vão seguir essa linha da ironia, como o Miller, ele escreve um texto em 1990 chamado Ironia, em que ele vai dizer que na esquizofrenia teria uma demissão do grande outro. Então, como é que você demite uma ideia de quais são os conceitos e as regras mínimas para se conviver? Não é isso o grande outro, né? Mas estou aqui tentando fazer uma explicação para que todo mundo possa compartilhar do que eu estou dizendo. E aí o Miller vai falar que o grande outro na esquizofrenia ele é inconsistente por estrutura. Se ele é inconsistente por estrutura, quando o sujeito decide se enunciar, ele está supondo um lugar para aquela pessoa a quem ele dirige a palavra. Faz sentido até aí, Daniel? O Gonçalo Lopes vai falar que o fenômeno da ironia na esquizofrenia é semelhante a um sujeito que bate na porta e sai correndo. Porque se ele é capaz de convocar o outro, de se dizer, de falar qualquer coisa que tem algum valor para quem, enfim, para qualquer pessoa, mas no caso para o psicanalista, ele bate na porta para dizer que esse outro não existe. Ou seja, esse campo social do qual vocês tanto se vangloriam não tem valor nenhum. Eu acho melhor não fazer nada. Eu estou bem pouco me, né? Tá. Sim, quer dizer, a ironia aí ela é uma espécie de recurso, digamos, anárquico, né? Vamos dizer assim, de salvaguarda do sujeito frente a um gozo do grande outro, a uma alienação, né? Ele é uma espécie de protesto pela vida, algo assim, né? Mas olha só que legal. O Gonçalo Lopes dizendo isso, ele vai falar que a ironia que o interessa para pensar a esquizofrenia não é qualquer ironia, ou seja, não é a ironia da linguística, não é a ironia do campo comum do humor, mas é o conceito de ironia do Kierkegaard, que é o conceito de ironia referenciado a Sócrates. Então, o Sócrates estava lá na polis ateniense perguntando para as pessoas: você sabe o que é ética? Você sabe o que é o bem? Você sabe o que é a beleza? E ele pergunta para todas as pessoas para saber se ele consegue chegar num saber sustentado sobre o que é a beleza, o que é a ética, o que é o bem, enfim.
E ele vai dialetizando cada uma das verdades que as pessoas têm sobre o que é o bem, até que nada resta. Então, essa ironia socrática é essa posição de negar absolutamente tudo. E aí a gente chega numa outra intelectual, no caso brasileira, que é a Eliane Mussel Silva, que ela vai dizer que haveria um prazer universal de negar na vertente da esquizofrenia irônica. Então, não são todas as esquizofrenias que funcionam nesse modo, mas tem um prazer universal de negar, e esse prazer universal de negar nos traz também para a questão da liberdade. Porque se você sempre pode negar algo, você sempre pode começar algo do zero. Então, eu, por exemplo, acompanho uma pessoa que tem mais ou menos uns 30 e poucos anos e já fez 3 faculdades e não consegue concluir nenhuma delas, né? E aí, recentemente, decidiu por um 4º curso, a pessoa consegue passar no vestibular, a pessoa tem todas as habilidades cognitivas, mas a hora que começam as aulas, ela não consegue, porque ela tem a sensação de que, principalmente em aula online, de que a professora está observando ele demais. Então ele se sente perseguido, ele não dá conta de sustentar isso, né? Eu não sei se na aula presencial seria melhor, porque ele também não se sente à vontade num lugar com muitas pessoas. Então, tem, ao mesmo tempo, que um desejo de se formar, mas também uma impossibilidade de chegar nisso. Mas olha só, é o 4º curso. Então parece que assim, a cada vez dá para começar uma vida nova, mas a cada vez também essas vidas não se concretizam. Ou será que se concretiza, mas não dessa forma normativa que a gente supõe? Então, são dilemas, assim, eu penso que nos gera muita angústia enquanto pessoas que atendem essas pessoas, né? A gente não vive sem não se afetar, e eu também brinco que toda vez que eu entro nesse tema é uma dificuldade, porque se tem uma certa fragmentação do pensamento nessas estruturas, eu também sinto que o meu pensamento fica um pouco mais fragmentado. Então, eu vou dizendo para vocês pinceladas da minha pesquisa, mas eu não consigo puxar uma linha e fazer isso bonitinho, porque é um campo que também é fragmentado, mas tem pessoas em Minas, em São Paulo, em Buenos Aires, mesmo o Miller, pesquisando essas coisas, ainda que eu não siga o Miller, olha, tem gente que está pensando isso, então talvez possa ser um campo novo de pesquisa e que é muito interessante, porque essa suposição de saber irônica, ela vai desbancando muito do que a gente tem como expectativa para uma vida comum, né? E, e vai acontecendo uma demolição de tudo isso. Então, eu acho que esse sempre começar também tem a ver com o nosso trabalho de que a gente não deve esperar muita coisa, a não ser, pelo menos no mínimo, um laço possível e uma redução de sofrimento. Acho que isso já é bastante coisa. Legal, muito, muito interessante, né? Porque é uma pesquisa bastante peculiar, né? A ironia não é muito falada na psicanálise, ainda mais a ironia dentro de estrutura esquizofrênica, né? Ou psicoses em geral. Tem uma questão aí em relação à metáfora, né? Porque o duplo sentido da ironia, ele permite, ele implica num certo nível de metaforização também. Então, eu não sei o quanto pessoas que estão numa condição de adoecimento muito acentuada, né? Conseguiriam ter uma capacidade de ironizar, né? É claro que não seria pelo fato de alguém eventualmente adentrar numa condição psicótica, né, ou esquizofrênica,
que tiraria completamente a capacidade metafórica dessa pessoa, né? Existem áreas, né, enfim, que estão sujeitas à metaforização. Dentro dessa perspectiva lacaniana, tem outras perspectivas também, né, de entendimento, mas pegando a perspectiva, né, lacaniana, tem autores que pensam, né, que há variações, né, e estruturais, né, e dentro da subjetividade de cada um, de como cada um lidaria com essa capacidade metafórica que aí implicaria nos recursos como o humor, né, a ironia, e outras funções, né? Agora, realmente é um trabalho também, assim, pelo que você conta, tem um efeito Indiana Jones, né? Porque você está funcionando como uma espécie de arqueóloga dos textos, tendo que garimpar bastante, né? Pegou uma frase do Lacan, se interroga por que que ele não desdobrou isso, né? Então achei muito interessante porque é um tema pouco falado, aquilo que é falado também está sujeito aí a tretas ou a um certo debate, né? E também, ao mesmo tempo, tem um efeito aventuresco, né? De você poder fazer uma obra em função de pequenas revelações ou de alguns autores específicos, né? Então, é algo que está te trazendo satisfação, né? Pelo visto. E eu estou pensando que você falou, né, da pessoa fazer a metáfora, né? Eu acho que está para além disso. Os exemplos que eu dei, do banho, ou mesmo do diga alguma coisa para ver se você sai dessa internação, o sujeito não intenciona essa ironia, né? Quem vê a ironia é quem está preso, e aí acho que quase todos nós estamos presos às demandas sociais mesmo, de trabalho, estudo, manutenção da vida diária. Então, eu acho que é isso que é tão difícil nesses casos, que é poder acompanhar o sujeito a manter o mínimo para que a sua vida siga, né? Porque normalmente o que a gente vê é que tem sempre alguém que está ali ajudando aquela pessoa a manter essa vida, né? E muitas vezes o Estado acaba entrando para ajudar a manter essa vida. Então, eu acho que é delicado por isso, mas eu acho que também é muito interessante porque nos tira de um lugar de saber enquanto canalistas também, porque é um efeito desconcertante quando o sujeito diz algo sobre você que tira você também de um lugar de, afinal, alguma coisa você deve saber, porque você está me escutando, né? Então, tem isso. Mas estava falando da metáfora, eu fui buscar algumas pessoas da linguística que falam sobre ironia, e eles vão falar que ela tem esse efeito devastador da ininteligibilidade. Não vou conseguir falar, não é inteligível. É, que se você tem o discurso e o seu contrário, e aí você tem que saber o contrário. Então, o direito e o avesso. O direito e o avesso é como se o sentido tivesse sempre rotacionando. Então, a ironia ela estaria sempre na iminência de se dissolver, né? E eu acho que aí a gente tem alguma coisa para trabalhar, porque eu penso, pelo menos, o trabalho do acompanhamento terapêutico de barrar um pouco essa devastação total de que o sujeito pode ficar à deriva, né? Não que as famílias não façam muito, elas fazem muito, mas a gente está ali para tentar abrir uma fresta de uma possibilidade e outra para aquela vida, quando ela já não está mais acontecendo, né? A pessoa não está trabalhando, não está estudando, não tem amigos, não sai de casa, não joga um videogame, sabe? Porque e aí eu acho que esse campo é complicado porque teoricamente se pode colocar o autismo no campo da esquizofrenia. E eu acho que não é interessante,
porque eu acho que são duas experiências muito diversas. E também porque acompanho alguns pacientes com autismo que, por exemplo, se encontram no videogame, ou seja, você não tem o contato físico, mas você tem o contato da palavra, do jogo, da ação, da intencionalidade naquele jogo, e que alguns pacientes com esquizofrenia não conseguem fazer toda essa montagem. Então, eu acho que eu gostaria, né, com esse tipo de pesquisa, é fazer com que a gente se interrogue mais, não se a teoria encaixa nos sujeitos, mas se aquelas pessoas têm sido contempladas com aquilo que a gente escreve. Acho que é um pouco disso. Legal, muito interessante, porque justamente eu acho que a ironia, então, ela tem um aspecto interpretativo aí, quando ela é bem sucedida, né? Me parece, quando ela não é uma mera descarga de agressividade, ela tem um aspecto hermenêutico, aí, interpretativo e político também, porque ela provoca reações aí no laço social. A gente sabe, né, que na vida cotidiana e até dentro da análise existem desdobramentos possíveis, né, através da ironia, tendo em vista que ela toca muitas vezes na agressividade que está incutida no sintoma, né? Que é um pouco a função do riso também. Às vezes o analista mobilizar uma piada ou rir de uma piada que o paciente fez. Esse riso, tem até um vídeo aqui no canal chamado Função Catártica da Risada, do psicanalista, que é o analista ele poder, digamos, ao rir, ao produzir riso, ele retirar algo do adoecimento ali, do cácon, né, daquele mal que habita, né, o sujeito, né? Então, eu vejo a ironia como um potencial recurso clínico, principalmente quando não é para ironizar o paciente, né? Porque aí sim seria um tapa na cara, né? Mas eu penso que ironizar o grande outro, ou seja, ironizar uma posição, né? Em que o sujeito se encontra refém, ou que ele está paralisado, botando muito peso ali em algo que é inconsistente, segundo o que você está falando, né? Esse grande outro, né? Que no fundo é inconsistente, mas que para muitos tem um peso muito maior do que para ele mesmo, né? Do que a própria existência, né? Então, eu penso justamente nisso, que as ironias, as piadas, né? Visam destituir o grande outro. Né? Então, no Paixão Analítico, né? O Psicanálise e Comicidade, tem um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo em que a moça, a paciente está falando de um parente que ela admira muito, mas que tem uma conduta meio inadequada do ponto de vista sanitário, deixa cocô de cachorro muito tempo espalhado pela casa, né? E aí eu faço, e justo ela diz assim, e semana que vem eu vou num aniversário na casa da pessoa, estou meio incomodada com essa situação dos cocôs, né? Aí eu faço uma colocação que é a seguinte, bom, então eu já sei o que que vai ter de sobremesa, né? Aí ela diz o quê? Aí eu digo um bolo fecal, né? E aí ela começa a rir, né? Enfim, porque eu consigo, através dessa junção do aniversário que tem bolo com esses cocôs, né? Ajudá-la a destituir esse grande outro, esse lugar, né? Que esse parente ocupava nesse momento de alguém que, enfim, não seria falho, né? E tudo mais, né? Um lugar de idealização, né? Então, é claro que se a gente pensar nisso literalmente e fora da situação analítica, né, pode ficar sendo uma coisa nojenta,
né? Do tipo, ah, o Daniel errou. Mas justamente é difícil justamente fazer um livro sobre humor e psicanálise, principalmente quando se trazem vinhetas, porque ali está dentro de um contexto, né? E aí a hora que você transpõe isso para fora, ou não tem graça, ou até vira uma saia justa, né? Você passa a ser visto como alguém inadequado, né? Assim. Mas você sabe que eu vou pensando que, apesar desse trabalho ter esse horizonte diagnóstico, né? Vamos botar para lá o que é paranoia, botar para cá o que é esquizofrenia, né? Não é essa a intenção, mas a intenção é ter uma riqueza maior, né? Nos índices que vão ajudando a gente a fazer diagnóstico. Mas eu acho que na clínica da neurose obsessiva, a ironia também cairia muito bem, porque ela dá um baita de um tratamento para agressividade. Então, ao invés do sujeito dizer na lata o pior que ele está vendo, que ele testemunha enquanto experiência subjetiva, ele pode fazer torções e a cada torção também mudar um pouco o seu lugar subjetivo. E isso nos interessa, né? Ó, tá sofrendo demais, então a tua margem de liberdade está muito estreita. Vamos jogar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, para ver se a gente consegue ter alguma coisa que seja mais interessante, né? Afinal, é para isso que as pessoas nos procuram, né? Então, não é um excesso de cuidado, mas eu acho que é uma tentativa de aumentar, por isso que eu dei o nome de ferramenta, né? Aumentar as ferramentas que a gente tem de trabalho mesmo, porque a gente só trabalha com a palavra, você não vai pôr a mão, né? Então eu sei que tem a questão do gesto, tem outras questões também envolvidas, mas pensando que o núcleo duro do nosso trabalho é com as palavras, como é que você vai torcendo essas palavras para que alguma coisa mude e aí sim na experiência do corpo, mas você vai torcer a palavra, você não vai botar a mão no paciente, né? É, porque a palavra, ela, para ela mudar a posição subjetiva ou ter alguma chance, né? Ela precisa ter um alto teor energético. Né, o discurso é gozo, né? São formas de gozo. Então, se o analista ele adota um tom de voz invariável, uma linguagem muito racional, explicativa, né? Muito asséptica por vezes, ele não vai conseguir, no meu entender, alcançar essa dimensão do gozo, que nem sempre também é só com corte e silêncio que se faz, né? A gente precisa, como você falou, ter uma sabedoria com as palavras de ir provocando torções discursivas, aí dando uma nova oportunidade representacional para o sujeito, né? Então é muito delicado, né, o trabalho do psicanalista, independentemente de ser lacaniano ou não, a gente sempre está numa região aí de fronteira, né, de limite, né? Então, bem colocado isso. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu assisti um vídeo que tem integral no YouTube, é uma produção brasileira, chama O Riso dos Outros. Eu só não vou lembrar do ano. E ele faz muito essa discussão, né, de pode fazer piada com tudo, aonde que a gente não pode rir, que lugar que a gente ocupa, para que fazer piada, né? E eu gosto das pessoas que vão dizendo que a ideia da piada não é chutar cachorro morto, porque o baixo, assim, o mal feito já está dado, já está de saída no discurso social comum, assim. Então, eu só não me lembro quem foi que disse nesse vídeo que para que você vai bater nas mulheres e nos negros que já apanharam bastante? Então, se toda piada tem um alvo, vamos escolher que alvo que vai ser batido, né? Eu acho que quando você vai lá e traz a história do o bolo, você também está ajudando ela a fazer uma outra coisa, né? Você pode ir na festa, mas talvez precise virar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, para poder
encaixar um pouco melhor na vida, né? Esse desejo, porque às vezes as pessoas se queixam de coisas que parecem tolas, né? Mas cada um tem uma história muito particular de como se constituiu. Então, você não sabe o quanto de energia para aquela pessoa é fundamental para poder ir num aniversário, para poder rir de uma piada. Porque tem muita coisa também que está ali e você não consegue rir, porque alguma coisa em você também não permite, né? Será que a gente se afeta? O quanto que a gente se afeta com a risada? E acho que o Freud vai dizer isso, parece elementar, mas que não é. A piada ela só se concretiza quando o outro ri, né? Se não tem afetação na risada, não existiu o ciclo para que essa função de comunicação funcione, não acontece, né? Então, é preciso não só das piadas, né? Mas de uma abertura ao riso. E eu sempre acho que o debate da liberdade entra muito nisso, assim, sabe? Que é o quanto você consegue ou não consegue, o quanto você se permite ou não se permite rir de algumas coisas, suportar rir dos próprios erros, das próprias questões, né? E, e acho que isso é um avanço de análise, quando a pessoa consegue rir de outras coisas, não só de si mesmo, né? Mas antes tinha um caminho ali que era emperrado, não ia, não passava, agora passa, né? Então tem um outro circuito libidinal aí também. Poder transformar as tragédias em comédias, né? Às vezes é um nuance, né? É muito pequeno que faz esse câmbio de visada, né? De posição. E eu lembro agora também do livro do Abrão Slavutsky, não sei se você já leu, Humor é Coisa Séria. Tem também o do Daniel Kuperman, né? O Ousar Rir. Que não são livros propriamente lacanianos, né? Mas, por exemplo, o Abrão fala dos adversários do humor, né? E que existem adversários do humor na vida e na psicanálise também. A título de ilustração, tem um livro, em que eu publiquei um artigo meu sobre humor, chamado The Clown Spirit, né? O espírito do palhaço, quando um analista é um humorista. E quando foi divulgado nas redes sociais, só o fato de eu ter escrito sobre isso, a pessoa nem chegou a ler o que eu escrevi, entrou uma pessoa que, enfim, já tinha me solicitado amizade no Facebook há um tempo, que eu não conhecia, e a pessoa começou a me agredir, porque eu não poderia ter escrito, né, algo sobre humor e psicanálise, que isso seria antiético, né? Então, olha o nível, né, de adoecimento que pode se chegar alguém, né, um adversário do humor, como esse tema é um tema tabu, né? É, de certa forma, a ponto de você ser agredido gratuitamente no Facebook só por você ter escrito, né? Um possível paralelo entre o humorista e o psicanalista, né? Mas eu acho que entra aí uma outra baita questão, que é quando as pessoas começam a arbitrar sobre o que é psicanálise pura e o que é psicanálise marginal, né? E eu vou me incluir um pouco nisso, porque não é um. Você está me vendo? Que eu acho que está um pouco Deu travado. uma cortadinha, agora voltou. Foi. Uhum. Não, porque todos esses autores que eu trago, eles não estão em escola, né? É uma pesquisa que é acadêmica, então ela cabe dentro da universidade, que acho que também clinicamente tem suas questões, né? Porque na ciência a coisa tem que estar ou não estar, né? E eu acho que na clínica a gente vai testemunhando que o sim e não é verdadeiro ao mesmo tempo, né? Então, também tive várias recusas e fico muito feliz quando eu consigo ter espaço para poder falar sobre isso. Uhum. E porque eu acho que também entra numa questão que é muito delicada e eu entendo, que é, mas você vai dizer
que as pessoas com diagnóstico de esquizofrenia estão tirando uma onda, ou o riso fica do lado do psicanalista, mas aonde que está a ironia? Aonde está o riso, né? E eu acho que você conseguiu captar justamente qual que é o ponto, que é em quem está se batendo aí é no grande outro, né? Não é nas pessoas, não é no sujeito, não é ninguém encarnado, né? E isso é importante porque é uma discussão de linguagem, mas é a linguagem que constitui o nosso mundo. Então, e isso é muito fundamental, né? Então, eu entendo quando as pessoas não querem ouvir, mas eu também acho que é uma lástima, porque eu gostaria que a gente pudesse avançar mais, porque quando várias pessoas estão pesquisando uma coisa juntas, a gente consegue avançar também mais, né? Acho que eu fico, às vezes, tô me escutando enquanto eu te falo, com uma certa uma crença, né, de que a gente pode avançar na teoria, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, porque, né, tem coisas que funcionaram para o Lacan em 1970 e que talvez hoje não funcionem mais, e a gente tem que rever, né? Acho que parece óbvio, mas não é óbvio, né? Ele acompanhou o Levi-Strauss e quem são os antropólogos, o que que os sociólogos estão falando hoje? E mais do que isso, o que que as sociólogas estão falando isso de hoje sobre família, sobre maternidade, sobre outras questões e que são elementos que também vão construir o grande outro compartilhado do nosso tempo. Então a gente precisa e deve questionar muito as questões do nosso tempo também, senão a gente fica parado no tempo, né? Não sei se eu estou falando obviedades, mas eu acho que é o que ecoa em mim as coisas que você está dizendo um pouco. Sim, não, eu acho que o óbvio, não sei se é do próprio Lacan, né, essa máxima, mas que o óbvio é aquilo que a gente corre mais o risco de escorregar, né, porque ele é óbvio, né. Então, o óbvio precisa ser dito também, né, porque o meu pai sempre dizia, né, o problema não é quando a gente não sabe dirigir, né, é quando a gente acha que sabe, né. Então a gente fica empoderado e começa a deixar de ver coisas óbvias, né? Todo a minha busca e de alguma maneira acho que a busca da psicanálise é isso, né? Poder muitas vezes não ver além do óbvio, mas poder simplesmente enxergar o óbvio, né? Que ele já traz bastante luz, né? Bastante esclarecimento sobre as coisas. Eu, por exemplo, fui expor uma vez um trabalho numa instituição psicanalítica lacaniana, a qual eu pertenci, que era justamente esse, né, o espírito do palhaço, quando o analista é um humorista. E o trabalho ele foi super bem aceito na hora, muita gente riu e me parabenizou, né? Porque os outros trabalhos da mesa que eu expus eram trabalhos muito densos, que tratavam de violência e tal, coisas muito teóricas, muito filosoficamente densas, né? Assim, aí eles falaram, puxa, Daniel, né? Você trouxe aí um espírito irreverente que a gente nem imaginava, né? Que está um pouco fora do circuito da nossa instituição. E aí, na hora de publicar esse texto, ele me convidaram, né, a pessoa que estava lá, para eu publicar na revista que iria conter os anais desse evento. Na hora de publicar o texto não foi aceito, né? Então, tem uma ironia aí, né, que é justamente a receptividade espontânea das pessoas ao humor, mas na hora que você vai formalizar isso e transformar isso num texto oficial, né, de uma instituição, aí vem a burocracia e tende a cercear o humor, né? Na verdade, esse texto ele poderia ter sido escrito dentro de um paradigma winnicottiano, kleiniano, freudiano. Eu justo usei termos lacanianos porque
pertencia a essa instituição, eram termos que eu estava atravessado naquele momento, mas eu poderia ter usado outros termos ou nem ter usado termos para falar do humor, eu simplesmente poderia ter falado de uma maneira viva, orgânica do humor, né, através dele mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco isso que você falou, né? É necessário um nomadismo teórico, a gente poder sair das escolas, das instituições, garimpar material, né? Sair um tanto, às vezes, desse territorialismo que existe na psicanálise, né? Tal autor presta, tal autor não presta, para que cada um possa decantar o seu próprio saber, que eu acho que a psicanálise é isso, é o saber inconsciente, né? De que maneira a gente opera esse saber na clínica, né? O saber inconsciente do paciente e do analista, fundamentalmente, né? Algo de um encontro aí que se produz, né? Então, eu fico muito feliz aí que você possa estar aqui com a gente, as portas estão abertas e tem lugar sim para o humor, tem lugar para a ironia, né? Certamente que a gente vai continuar trabalhando para isso. Você está com o microfone fechado. É isso por hoje? Eu podemos conversar mais. Você tem alguma colocação, alguma reflexão? Do que a gente está dizendo assim, não. Mas é porque é difícil mesmo falar por tanto tempo, né? Acho que o previsto seria que a gente falasse por mais ou menos 1 hora, mas talvez eu acho que seja suficiente por hoje. Eu acho que, como toda piada boa, ela não pode ser muito longa, né? Então, ela tem a sua cadência. Então, acho que é isso, né? Concordamos, então, por ficarmos por aqui hoje, né? Como diria talvez um Daniel, analista obrigada lá. de novo e obrigada pela conversa. Cortou a primeira a palavra que você falou. Falei obrigada de novo por Ah, hoje e obrigada pela conversa. eu que agradeço. Seja bem-vindo aí quando você quiser voltar. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí, compartilhem, deem uma força para o canal, para a Marina. Vamos conversando com mais temas aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.